Boa noite. Melhor ainda que sejamos todos de casa, né? Porque aí não vamos tratar de uma palestra, e sim de um momento de reflexão. Eu fiz algumas anotações para que a gente pudesse, em cima de uma leitura breve, fazer uma reflexão acerca da importância da vida no dia da comemoração dos mortos, dos tidos como mortos, não é? Me baseei, me inspirei em João capítulo 10, versículo 10, quando diz que vim para que tenhais vida em abundância, vida verdadeira. E Jesus estava falando para encarnados, não estava falando para desencarnados. E estava falando de uma vida verdadeira. Então, ficou ali patente que ele não achava que nosso estilo de vida era uma vida verdadeira. Em outro momento, ele diz assim, em João também, 14:16, um novo mandamento vos dou, novo mandamento vos deixo, que vos amais uns aos outros como eu vos amei. São coisas que ficaram no tempo, né? E a gente hoje tem como algo nobre, passível de ser seguido e que marcou a história da humanidade antes dele e depois dele. Mas ele também disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, eu fico imaginando quando a gente está prestes a reencarnar, a voltar aqui para a Terra, né? E isso não acontece só quando a gente está nesse preâmbulo de retornar para cá. Acontece quando a gente está para resolver um problema, né, amanhã, segunda-feira, alguma reunião complicada, decisões da vida, né, que tem um certo peso, direções a tomar. A gente fica aflito e não se dá conta que a nossa consciência, o quanto que a gente enxerga, vai enxergando mais, tem muito a ver com os contrastes, com o que aparece, né? Os estudiosos hoje, filósofos e pessoal que costuma pensar um pouco mais, admite que se não fora os contrastes, a gente não despertaria, nós não teríamos consciência se a gente se não vislumbrássemos o claro e o escuro. Então, são os obstáculos que nos surgem que faz com que a gente aumente a consciência do que nos rodeia, das possibilidades que a gente tem. Então, essa dualidade da vida é que faz com que a gente treine, aprenda a fazer escolhas. Tanto que o intelegere da inteligência, né, ela vem da possibilidade de fazer escolha. Intelegere, quer dizer, quando que eu ajo com inteligência? Quando eu estou apto a fazer escolhas. Bem, escolhas pressupõem que eu tenha mais de uma alternativa, não é? Então, é claro ou é escuro? Vida ou morte? Azedo ou doce, amargo, etc. Então, as cores. Então, intelegere pressupõe que eu tenha alternativas. Se eu não tiver alternativas, eu não tenho consciência. Se eu não tenho consciência, eu sou escravo de um estado de inconsciência, de não saber que aquilo existe. E aí, como nós estamos na Terra para aprendermos a nos humanizar, a nos tratar como seres humanos uns aos outros, né? Por quê? Porque, no fundo, vejam que quase que a totalidade de nós
a gente tem um comportamento como se existisse um inimigo fora da gente. Como se a gente tivesse que se opor a algo e se precaver contra alguma coisa que pode nos pegar na curva e que, de repente, aquilo pode nos causar um prejuízo enorme. E muitas vezes nós vestimos essa compulsão, né, em algum personagem, de alguma forma a gente veste o nosso medo, nosso desconforto por alguma coisa fora de nós poder causar algum prejuízo. A gente acha, como se diz no popular, na brincadeira, a gente acha um Cristo para vestir aquele terror que a gente tem de algo, de alguma coisa que está fora de nós. Bem, o espírita sabe que ninguém, nem nada, pode ocupar o nosso lugar. Não há como ocupar o nosso lugar. Não há como nos causar prejuízo, efetivamente. Em essência, não há. Não há como alguém que pudesse causar um prejuízo em essência, poderia tanto quanto o Criador, porque nós somos criaturas divinas. Então, qualquer contexto, qualquer situação que pudesse nos causar um prejuízo em essência, poderia tanto quanto o Criador. E aí a gente já não estaria mais falando de uma inteligência suprema, não é? De um poder supremo que existiu desde sempre, bondade suprema, justiça suprema e tudo mais que a gente tem como atribuição da divindade. Então, se isso é verdade, não temos o que temer fora de nós. Efetivamente não, a gente tem que tomar os cuidados naturais para preservar a vida, para viver com saúde, com um certo conforto, mas alguma coisa que pode atentar contra a nossa existência como espírito, não é? Mas ao esquecermos essa dualidade das coisas todas, a gente passa a viver como se isso não existisse, como se a vida e a morte não fossem duas faces da mesma moeda. Só é possível a vida porque existe a morte. Pensando na vida biológica, não é? E por outro modo de entender, graças à morte, de um nível de consciência ainda acanhado, é que a gente se eleva e hoje tem um nível de consciência mais aprofundado, mais alargado, né? E é graças a ter morrido aquele nível de consciência que deixou de existir, a gente cresceu. Ao olharmos uma criança de 2 anos de idade hoje, nenhuma mãe, nenhum pai imagina que ela vai ficar com 2 anos eternamente. Mas você fala, poxa vida, que idade bonita. Mas aquilo vai morrer. Lembram, quem teve filhos sabe disso, que tem uma idade que eles falam errado e você não corrige para que eles continuem falando errado, porque é uma graça, né? Não sei nem o quanto que isso é correto, mas pelo fato de você achar aquilo engraçado e próprio daquela fase da idade, a gente deixa que eles permaneçam mais tempo naquele jeito. Então, essa dualidade, essa não consideração da dualidade das coisas faz com que a gente não opte por considerar o outro lado. Ou seja, se eu tenho medo exagerado, e como se tudo conspirasse contra a minha existência, eu fico imaginando, ao reencarnar, se nos fosse colocado tudo que a gente fosse passar, né?
talvez a gente se enchesse de tamanho temor por achar que não ia dar conta daquela tarefa tão complexa, né, que a gente preferiria mergulhar nessa encarnação, falar, olha, nem me diga exatamente tudo que vou ter que passar, porque né, claro que tudo isso fica na nossa inconsciência, não temos consciência exatamente do que a gente veio passar aqui, mas eu não sei o quanto que isso nos perturbaria se a gente visse uma prévia do que a gente fosse passar de dificuldades. Assim como a gente não suportaria hoje saber o que ainda temos nessa existência para passar. Bom, com isso, a gente não vive a vida que deveria viver, porque imagina que vai ter que sofrer, né? Então a gente não se acha no direito de ser feliz, porque quase como se eu fosse ficar devendo para o futuro alguma coisa complicada, algum castigo por eu me ter dado o direito de ser feliz nessa existência. Então, claro que a gente reencarna para encarar o que tem que ser encarado, não é? Enfrentar o que tem que ser enfrentado. E nem por isso a gente deixa de ser feliz no momento em que as circunstâncias nos convidam para a felicidade e para curtir o que tem que ser curtido. Amanhã será um outro dia. E com isso a gente dá o devido valor à vida, embora exista a cessação da vida, chamada morte, né? E com a cessação da vida, a gente, o espírita tem certeza disso, cai na vida verdadeira. E com isso, a gente se dá conta que o ter e o fazer, eles não são o objetivo nosso aqui na Terra. O nosso objetivo é ser, enquanto que o ter e fazer estão no nível de oportunidades, de meio e não de fim. O nosso fim é ser. O ter e o fazer é meio. Mas quando a gente não se dá conta que o ter e o fazer não é meio, gastamos toda a nossa existência em busca do ter e do fazer, né? E vejam que às vezes a gente pensa assim, o fazer principalmente não é mais confundido, porque a gente sobe e desce, e vai e participa e corre e foge, e aquilo não nos transforma numa criatura mais tranquila, mais em paz, mais serenidade, embora a criatura faça um monte, corra um monte e acumule um monte, venha a ter também, né, por consequência, um monte, e aquilo não se traduz em serenidade, em paz, em tranquilidade. Eu fiz uma anotação aqui de um filósofo romano, disse que Sêneca foi o orientador de Nero, né? E Nero o condenou à morte. Depois de um tempo ele falou, não, eu cansei desse mestre aí, e condenou Sêneca à morte. Muito cedo, assim. E conta-se que certa vez, que no livro de Relações Humanas de Sêneca, se pergunta assim, por que o ignorante suporta mal o sofrimento físico? Assim, por exemplo, por que a gente não tem consciência do porquê sofre? Por que suporta mal? Por que o ignorante suporta mal o sofrimento físico? E ele responde, porque não tem costume de ficar atento à alma.
é totalmente ocupado só com o corpo. Falou, mas que coisa mais, que na resposta mais, né, que para nós espíritas seria um troço muito simples, não é? Mas por que alguém que ignora o que a gente acha que sabe suporta mal o sofrimento físico? Ah, porque ele tem costume de ficar atento, não tem costume de ficar atento à alma, e sim a, ao corpo. O sábio, diz o Sêneca, o sábio cultiva relações com a melhor parte do seu ser, a parte divina. Com a outra, né, que na sua fragilidade não para de se queixar, a parte não divina, ele se relaciona o estritamente necessário. Ou seja, a parte divina, para o sábio, é mais importante do que, voltando a fazer relação ao ter e ao fazer, né? O ser é mais importante para o sábio. E aí nós ficamos nos perguntando, né, como é que a gente atende mais a parte divina em nós do que a parte física? Será que essa correria, essa agitação que a gente se entrega para não ter tempo de pensar em si mesmo, não ter tempo de pensar em ser, e aí a gente faz um monte de coisas, acumula outras coisas e não tem tempo de ser? Vamos lá. Diz a até gostaria que nossas amigas aqui que entendem de Jung me confirme se isso é verdadeiro aqui. Se atribui a Jung dizer que se viramos as costas para os problemas, eles não deixarão de existir. Simplesmente eles nos pegarão pelas costas. Achei interessantíssimo. E dizer assim, atribuído a ele ainda, nada há de mais terrível do que o medo. Portanto, não é apenas dos homens, mas também das coisas, que nos cumpre tirar a máscara e mostrar o verdadeiro rosto. E aí, as nossas máscaras também, né? O quanto de, o quanto de máscara tem nos nossos medos, do que exatamente a gente tem medo, né? Quer dizer, muitas vezes nós nem temos consciência do porquê que eu tenho medo de tal ou qual medo. Tirar a máscara para a gente descobrir, enfrentar o medo, olhar para ele, porque senão ele continuará existindo. De alguma forma, aquilo faz parte do meu psiquismo. Em algum momento eu dei aquele valor àquilo. E se eu não voltar a olhar para aquilo, para ressignificar de alguma forma, aquilo me mata, entre aspas, me tira da vida. Não possibilita que eu tenha uma vida verdadeira. Eu fico escravo de padrões mentais que me chumbam as situações. Cada vez que eu olhar para aquela mesma situação, eu tenho aquela mesma reação. Então, isso não seria uma vida verdadeira, uma vida livre para pensar, para ser e para aprender, para ter mais consciência de si, das circunstâncias, consciência do sistema, da lei natural. Ficamos mais distante do autodomínio, do autogoverno. Copiamos mais pensamentos externos, copiamos mais hábitos dos outros e a gente vira um papagaio social e não tem uma conduta própria que seja fruto de reflexão
de pensamentos próprios. Então, cumpre tirar as máscaras e mostrar o verdadeiro rosto, não só das circunstâncias. E isso não pressupõe que eu deva ser o fiscal do medo dos outros ou qualquer coisa assim. Pelo contrário, porque se eu estiver olhando para mim para saber por que que isso me causa tanto terror, tanto medo, tanto isso, aquilo, eu saberei o quanto custa, o quão difícil é olhar para o meu comportamento e vou exigir menos do outro, porque eu sei o quão difícil é olhar para si como quem quer se autodescobrir. Então, eu não me transformarei num fiscal da vida do outro, absolutamente, porque eu sei o quanto custa acertar o passo com a vida, e aí eu serei mais tolerante com o que o outro apresenta de dificuldade. Também de Sêneca, nesse mesmo livro, que ele intitulou As Relações Humanas, ele diz assim: qualquer que seja o nosso estado físico, há que conservar a coragem e a alegria. Um bom piloto continua a navegar quando as velas estão rasgadas. Não é porque o tempo causou algum problema é que o piloto deixa de ser um bom piloto. E acho interessante isso, assim, diante de qualquer tempestade, o bom piloto, ele não perde a sua condição de bom piloto, não são as dificuldades, não são as tempestades naturais da vida que vão fazer com que eu me transforme num mau piloto se eu já sei conduzir-me na vida de alguma forma. Então veja que acaba que a nossa competência, a nossa habilidade em conduzirmos-nos de uma forma que produza felicidade, paz e harmonia é algo nosso, é o piloto que tem aquilo em qualquer circunstância, em qualquer tempestade. Eu gostaria de pedir a paciência de vocês para ler algumas colocações de Lúcia Helena Galvão. Eu transcrevi isso aqui de palestras dela, quando ela diz assim: Lúcia Helena Galvão é uma filósofa que não sei se alguém conhece, ela é palestrante da Nova Acrópole, aqui no Brasil, e ela não cobra pelas suas palestras, etc. Né? É bem interessante. Ela diz assim: vivemos na Terra num momento em que relativamos tudo. Tudo é relativo. Tudo assim, o que é bom para você não é bom para mim. O que é certo para você não é certo para mim. Então, hoje o momento na Terra, segundo ela, é de relativizarmos tudo. Mas ela diz assim: vida e morte não é possível relativizar. São divisas concretas. Vida e morte, vida física e morte da vida física. São verdadeiras balizas. Diante delas, diz ela assim, podemos ver o que queremos com ambas. Claro que isso pressupõe se a gente estiver refletindo sobre isso, porque se nós estivermos só na onda de quem teme a morte e não sabe o que vai fazer com a vida, a vida e a morte não são balizas para quem não reflete sobre isso. Né? Mas serão balizas, por serem concretas, se a gente refletir sobre o que queremos com ambas, com a vida e com a morte. E o que queremos construir com a vida, diz ela. Cada momento deve ser um tijolo para essa obra.
E a gente nem sempre dá essa importância para cada momento, né? Os momentos se sucedem pensando em morte, para que um novo momento surja, um momento acabou de deixar de existir. E o próximo momento está nos esperando. E o próximo? Então, dizendo assim, cada momento deve ser um tijolo para essa obra, desde que eu tenha noção do que eu quero com essa vida. Que ela seja verdadeira. Que ela tenha resultados que me felicitem, que me construam de alguma forma. Mas eu vou ter que estar pensando nessa... Eu vou ter que ter esse projeto. Vou ter que ter um fim para essa vida. E como a morte é algo certo, eu também tenho que ter um objetivo para daqui a pouco mais. Mesmo porque, como espírita, a gente sabe que todas as noites, quando o nosso corpo físico repousa, a gente experimenta o fenômeno da morte com esse desligamento parcial do espírito pelo sono. O quanto perturbado vai ser o nosso sono, eu não imagino que se a gente tivesse desencarnado aquela noite, você seria menos perturbado do que perturbada foi aquela noite de sono apenas parcialmente liberto do corpo físico, o espírito no caso, né? Se não pensarmos, diz ela assim, se não pensarmos no que queremos construir, não construiremos nada. Então, assim, vida e morte faz parte dessa dualidade, esse contraste. Se a gente não olhar como verdadeiras balizas da nossa existência, vida, estamos na vida. Morte é algo garantido. Morte do corpo físico. A morte, no sentido de consciência ainda acanhada, é verdade. Na medida em que a gente cresce, nossa consciência se aprofunda. A gente veja que, para aqueles de nós que têm algumas décadas de idade, sabe que há 30 anos atrás a nossa consciência era outra. 20, 30, 40, e alguns podem até fazer uma retrospectiva maior. Não é? Então, é fato que esse nível de consciência deixou de existir. Como aquela nossa criança de 2 anos de idade deixou de existir. Agora ela tem 4, tem 5. A minha criança mais nova tem 26 anos de idade. Assim, e quem não gostaria que tivesse deixado de existir? Deixou de existir. Se você quiser saber, você tem que ter fotos, tem algum vídeo, alguma coisa mais. Aquele serzinho lá já foi, já deixou de existir. E ninguém lastima por isso, porque surgiu algo melhor. Então, o nosso nível de consciência que morre para dar lugar a uma consciência mais ampliada, mais aprofundada, faz parte da vida, dessas duas faces da moeda que é vida e morte. Então diz aqui a Helena, Lúcia Helena, se não pensarmos no que queremos construir, não construiremos nada. E aí o espírita está num compromisso maior ainda, né? Porque enquanto a gente não era espírita ou não conhecia da espírita, a gente podia estar num contexto em que alguma coisa fora de nós poderia nos guindar a uma situação celeste, enfim. Mas como espíritas, não. A gente sabe que não há como um crescer pelo outro e não há como a gente pegar uma carona para ir para o céu, né? Isso que céu, para nós, veja que a gente tem o céu como um estado da alma, não como um lugar para chegar. Mais razão ainda de
termos um projeto de vida, de saber o que queremos com a vida, no sentido de direcionar isso para ser, e o ter e fazer ser meio para alcançar o ser. Mais razão ainda, porque esse estado celeste, ele é um estado íntimo, particular. Então, mais razão ainda para nós gastarmos o nosso tempo na Terra, para planejarmos o que a gente pretende construir com a vida. Porque ela vai passar. E existe um livro, como é que é o nome? Alguém me ajude aí, que eu não estou me lembrando dele agora, que fala sobre as últimas horas de pacientes próximo da morte. A morte é um dia que vale a pena viver. E consta ali que as pessoas mais materialistas são as pessoas mais perturbadas no momento da morte. Você fala, por espírito, você fala, mas claro, que novidade. Claro que é uma novidade. Quanto mais materialista, mais inconsciente. Quanto mais inconsciente, menos vida verdadeira. Porque quanto mais inconsciente, mais eu sou escravo do meu padrão mental, dos medos que eu cultivo e da minha maneira equivocada de olhar o mundo, de achar que tem um inimigo fora de mim que eu tenho que vestir, eu tenho que achar esse inimigo, seja um político, seja o vizinho, seja... Eu tenho que me livrar dessa figura. Eu visto o meu medo. Veja que alguém que descobrisse que não há nenhum inimigo fora dele que eu pudesse realmente prejudicar, eu não ficaria olhando, procurando quem que eu vou vestir de inimigo agora, porque esse eu tenho que eliminar. É porque a gente teme que algo fora de nós conspira contra a nossa tranquilidade. E aí a gente tem que vestir esse personagem, tem que achar esse inimigo, porque senão a gente não vai poder dormir tranquilo. Não é? Na verdade, ao nos conscientizarmos, não sei quanto século vai demorar e quantos milênios vai demorar isso, mas ao nos conscientizarmos que esse inimigo, ele, de certa forma, está no jeito que a gente olhou a vida até aqui, né? Não existirá poder maior no ser humano do que sobre ele mesmo. Não haverá poder maior para ele do que sobre poder que ele tem sobre si mesmo, mas que nem sempre o usa. Nós vamos continuar aqui no que eu transcrevi da Lúcia Helena. Então, vou repetindo, se não pensarmos no que queremos construir, não construiremos nada. Estou repetindo de propósito. Construir a nós mesmos redunda, chega em alcançar paz, serenidade, sentimento do dever cumprido, a ponto do Espírito de Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo dizer assim: com o cumprimento do dever, o coração se acerena, o corpo se acerena melhor, a mente se acerena, o corpo descansa, o coração bate melhor, algo assim. Então veja que o cumprimento do dever faz com que nós nos sintamos quites com o que a vida espera de nós. Aí, a construção de nós mesmos tem que estar de acordo com o que a gente veio fazer na Terra. Viemos para a Terra para só não precisar reencarnar mais aqui quando a gente viver de tal forma, humanamente, de tal forma, que a gente não vai ter nenhum inimigo fora da gente para a gente temer. Não, esse
Isso aí, não vai existir esse. E não vai existir nós e eles também, né? Está muito em voga hoje. Existe um inimigo que a gente tem que eliminar. Veja que a gente facilmente cai nessa arapuca. Porque mesmo que não existisse essa polarização que existe hoje no nosso país, a gente antes disso vestia um vizinho, falando, você viu como é que ele cortou a grama ali? Então, a gente achava para vestir alguém de inimigo, de alguém que conspira contra a nossa tranquilidade. Né? Na medida que surge mais oportunidade, a gente não se dá conta de que esse medo, como é que a gente vai desmascarar esse medo se a gente dá asas ao medo? Se a gente entra nessa, como se diz no popular, e aí cultiva o medo, cultiva aquela raiva, aquele temor de algo que pode realmente nos prejudicar. Então, para o nosso cérebro, embora seja uma máquina inteligente, de certa maneira ele é burro, porque ele vai dar conta daquilo que a gente disser para ele que existe de risco. Não é? Então, na medida em que nós formos informando que existem muitos inimigos e que eles estão à nossa espreita, né, e aí o que a gente mais quer é achar o tal inimigo. A gente acha o vizinho, o candidato, sei lá o quê, o professor que pegou no meu pé, o aluno que me passou a perna, que sei lá o quê. A gente acha. Né? Vamos lá. Então, alcançar essa construção de nós mesmos é alcançar paz, serenidade, sentimentos do dever cumprido, né? E fazer com que o nosso coração possa bater melhor, sentir em paz. Se quisermos dar um bom direcionamento à nossa vida, temos que pensar no que queremos com ela. Não tem coisa mais simples do que isso, né? A gente fala, poxa, o que a gente quer com ela? Porque se não prestarmos atenção, a gente muito seguidamente passa a exigir da vida que ela nos sirva, porque né, é muito fácil a gente cobrar da vida condições, situações, e como é muito fácil a gente virar vítima da vida. E a vítima da vida é muito confortável a gente ser vítima da vida, porque a vítima não tem o que fazer. Ela é vítima. Ela só tem o que reclamar. Então, seguramente, se nós nos colocamos como vítimas, a gente não fez um plano de autoconstrução. Não existe isso. Porque a gente espera que o outro chegue com os tijolos da nossa construção. É ele que deve a mim, a minha... E não é verdade. Não há como alguém, né, construirmos uns aos outros. A gente pode estender as mãos, pode ombrear com o outro, pode estar junto, oferecer sua ajuda, mas crescer pelo outro não. Então, se quisermos dar um bom direcionamento à nossa vida, teremos que pensar no que queremos com ela. O que a gente quer com ela? Dá trabalho, né? Porque a gente não tem tempo de pensar em nós mesmos. A gente corre para fazer coisas. E faz um monte de coisas. E o quanto que esse fazer é fuga de nós mesmos, só nós vamos saber. Quer dizer, para cair a máscara das nossas fugas, só a gente vai saber. Não há como o outro saber. Até quando a gente procura ajuda para fazer uma análise, o profissional vai fazer com que a gente enxergue, porque se a gente não enxergar, não vai adiantar nada. Não cai a máscara, a gente não vê o problema e ele continua nos pegando
por trás, no sentido de padrões mentais a exigir comportamentos antigos. Era o que Paulo chamava de o homem velho, a exigir o comportamento antigo. E a gente não se dá conta. Então, se não tivermos, não dermos um direcionamento, a vida acaba direcionando de alguma forma, né? Se a gente deixa o barco correr de qualquer jeito, veja que as circunstâncias vão nos colocando num caminho que nem sempre foi o que a gente escolheu, né? O que mais? Deixa eu ver aqui ainda. Diz ela assim, para encerrar aqui: se não desenvolvermos a consciência do que somos, permanecemos na morte da inconsciência. Você fala, mas que drástico, isso não é tão assim também, né? A inconsciência significa morte? Não é assim também. Não é assim também. Mas a inconsciência, veja que a inconsciência ela é fruto do meu desinteresse. E não quero muito me envolver comigo mesmo. Não quero ter essa incumbência. Né? E a inconsciência, ela leva a um aprendizado muito superficial. Não existe, se não existe consciência, não existe vida. Vou ser bem drástico, né? Não, vida verdadeira, em profundidade, vida que vale a pena. Então, inconsciência, sinônimo de vida precária. E vida precária é sinônimo de pouco aprendizado. Não leva a aprender, a autonomia. Então, tudo isso está ligado à consciência, à autonomia, ao aprendizado e à vida verdadeira, capaz de nos colocar nos trilhos da vida e a gente não só dar conta de si mesmo, mesmo que as velas estejam rasgadas, a gente continua bom piloto. Não importa. Por quê? Porque a consciência diz respeito a gente saber a nossa origem divina. E isso nos coloca numa condição inamovível de coragem, de determinação. Não importa se as velas estão rasgadas. Não importa. Porque o nível de compreensão, de consciência, já é esse que me coloca numa direção a caminhar de felicidade, de autonomia, de poder responder pelos meus atos e, consequentemente, eu já posso beneficiar a quantos me rodeiam. Porque a gente sente, quando se aproxima de alguém que fez escolhas na vida que a felicitaram e que a colocaram num contexto de harmonia, de autoaceitação, de tranquilidade para consigo mesmo, né? Coisa que não é muito comum no nosso meio. Todos nós estamos numa luta grande para a gente se posicionar, para acertar o passo com a vida, e a nossa luta não é pequena. Então, próximo daquele que acertou o passo com a vida, que olhou para a vida com um pouco mais de consciência, com um pouco mais de autonomia, de aprendizado, ele vibra um convite tal para que a gente faça a mesma coisa que a gente se sente bem de pessoas que acertaram o passo com a vida e agora aquilo a felicita de tal forma que gera nela uma tranquilidade, uma serenidade própria do cumprimento do dever.
que mais? Vou aqui buscar mais alguma coisa para a gente encerrar aqui. O livro tibetano dos mortos, peguei alguma coisa lá também, diz assim: guarde o que cada momento da sua vida lhe ensinou e esqueça o preço que pagou. Caramba! Esse é fácil, né? Comumente, a Lucelena brinca na palestra dela, comumente a gente briga com o balconista para pedir desconto e faz o maior escarcéu, fica nervoso, como assim, tal, e não ganha o desconto, paga o preço, sai e esquece a mercadoria em cima do balcão. É assim que a gente faz. E a gente faz um banzé. Ou seja, guarde o que cada momento da vida lhe ensinou e esqueça o preço que pagou. Mas a gente faz o contrário. A gente passa um ano, quer dizer, as mulheres mais, né? Um ano é homem, o homem passa um ano, as mulheres passam 30, 40 anos. Você lembra aquele dia que você... Não digam o nome, porque é verdade. O homem já esquece mais rápido. Eu falo assim, semana seguinte ele já nem lembra mais. Mas a gente faz o contrário. A gente lembra o preço que pagou e não o que deveria ter aprendido. Mas é do livro tibetano dos mortos. Guarde o que aprendeu em cada momento, o que cada momento lhe ensinou. E esqueça o preço que pagou. Mas a gente guarda o quanto custou, o quanto doeu, e não aprendeu nada com o momento, com o fato. Parece que o nosso prazer é falar quanto doeu. Não, mas ele aprendeu o quê? E a gente depois quer cobrar o céu, né? Fala, nossa, chega no mundo espiritual, fala, não, mas eu fui espírita lá 30 anos, 50 anos, dei até palestra. Né? E daí? E daí? Né? Porque se alguém não pode pisar no seu pé, que você vira um bicho, não valeu de nada. Né? Veja que aquela necessidade de vestir um inimigo fora da gente surge na hora que pisa no pé. Eu visto toda aquela... Como assim pisar no meu pé? Você não sabe com quem você está falando? E ainda é próprio nosso de a gente não perceber que cada momento é um tijolo nessa construção. Mas se eu não tenho o projeto, eu nem enxergo o tijolo. Não vejo nada. Eu não tenho um projeto. Eu não tenho o que fazer com essa vida. Mesmo sabendo que a morte está ali, chegando. Né? A gente pode viver 100 anos, mas 100 anos, né, passa muito rápido. Então, se eu não tiver esse projeto, se eu não souber o que quero fazer com a minha vida, eu nem enxergo os tijolos, os momentos. Sorte que esses tijolos surgem sempre, né? O momento, ele é eterno. Está sempre disponível. Está sempre disponível. Eu posso ter jogado quantos tijolos fora, mas sempre é tempo da gente olhar para a vida e planejar e pensar sobre o que eu quero com a vida. Ela é concreta, ela acontece. Como também a morte. A inconsciência gerada pelo quanto materialista eu sou, me projeta no fenômeno da morte do corpo físico com essa mesma inconsciência. A gente sabe, né, quem já teve em reunião mediúnica, como é que os espíritos se manifestam apegados à matéria, cobrando os herdeiros, o que estão fazendo com os bens que ele deixou aqui. Então, a inconsciência é a mesma. Veja que não é por causa do fenômeno da morte do corpo físico que a gente desperta
né? Isso nos leva a ter mais atenção com desenvolver consciência enquanto na vida. A fazer o possível para que as nossas máscaras caiam, máscaras do medo, né? Principalmente. Medo do quê? E às vezes são medo bom. A gente tem medo até que o outro descubra que a gente não é virtuoso. Olha esse medo, descobrir que não é virtuoso. A gente não é. Né? Se a gente tivesse trabalhando as máscaras e o outro nos xingasse de alguma coisa, a gente diria, meu Deus, ele não me conhece, porque se ele me conhecesse, ele não me chamaria só dessa coisa aí. Né? Porque a gente está num trabalho de autodescobrimento, de cair as suas próprias máscaras, mas com seriedade, com leveza, não com culpa. Né? Porque não adianta eu criar uma outra tensão para resolver uma tensão. Não. Se o Cristo disse, meu Pai não quer a morte do pecador, quer a extinção do pecado, por que eu fico me autoflagelando? Não tem porquê. Se o mestre não recomendou isso, falou, não, meu Pai não quer que você fique se flagelando, quer a morte do pecador, quer que deixe de errar, quer a extinção do pecado, deixe de errar. Então, é fácil deixar de errar? Não. Porque o homem velho exige que a gente continue num padrão complicado. Tanto que fez com que espíritos externasse a dificuldade de agir no bem, embora quisesse agir no bem. Então, não é uma coisa fácil. Mas é algo que nos compete olhar de frente. Porque senão aquilo vai sempre nos pegar pelas costas. E a gente fala, meu Deus, agora eu já pensei isso. Agora eu já senti isso. Agora eu já falei isso. Então, vale a pena a gente olhar para cada momento como um tijolo que a gente vai botar na construção. E o mais interessante é que como o espírito não anda para trás, a gente aprende isso com os espíritos, né? Não retrograda. Se a gente colocar aquele tijolo no lugar certo, ele é para sempre. O espírito não involui, não anda para trás. Então, experiência gera uma crença. E a crença gera fé. Então, consciência mais aprofundada é fé verdadeira, porque não há o que demova o sujeito de ser um bom piloto. Ele pode estar com o barco quebrado, ele pode nem ter barco, mas ele é um bom piloto. Por causa da experiência que gerou uma crença verdadeira. E aí aquilo desagou na fé, no quanto ele confia no sistema, nas leis naturais. Diz essa Helena Galvão assim também, a vida é um caminho para a conquista da condição humana. Puxa muito para essa coisa do humano. Né? Porque é desumano sentir raiva de outro ser humano. É desumano. Não é humano isso. As plantas e os animais cumprem a lei divina ou natural à risca. São sequiosos de nutrientes, de oxigênio, de água. O ser humano não é sequioso de valores, mas ele veio para isso. Veio para desenvolver isso, valores humanos. Mas ainda não tem essa tropia por valores humanos. Ainda se tem a impressão de que se eu me apresentar como muito humano, parece que eu sou meio frouxo, assim, não é muito humano, é meio frouxo, assim, meio
muito bonzinho, muito humano. Assim, não, você tem que ser mais. Veja que a gente confunde autonomia moral com, sei lá com o quê, mas é, não justifica a gente não querer crescer para não parecer outra coisa. Não justifica. Porque eu vou responder pelo que eu sinto, pelo que eu faço, pelo que eu falo. Só eu. Não é? Vou pegar aqui mais alguma. Ela diz assim também: todos os homens morrem, mas nem todos vivem. Alguns sobrevivem. No sentido de vida verdadeira, vida sem nenhuma ameaça, vida que, embora a gente tenha problemas acumulados para resolver, profissionais, familiar e tudo mais, né, sociais, a gente separa o que depende da nossa vontade do que não depende da nossa vontade. Depende. E aí a gente se tranquiliza, faz a nossa parte e procura dormir todas as noites como se fosse a última no corpo. Né? Foi assim que Francisco de Assis respondeu, não é? Pro irmão lá. O que tu farias se soubesses que iria morrer hoje? O que sempre fiz. Pronto. Então, é importante que cada momento seja um tijolo, porque a gente vai ficar pronto. E se mais consciência for gerada em relação a mim mesmo, por que que esse sentimento, por que que essas emoções tomam conta de mim nesse instante? Por que que eu corro tanto? Onde é que eu quero chegar? Qual que é o meu projeto para minha vida? Aí a gente vai escolher os tijolos mais sérios, vai enxergar os momentos de outra forma. E, e isso vai fazer com que a gente fique mais em paz e tudo ao nosso redor vai conspirar com esse novo projeto, com esse novo propósito. Tem um poeta mexicano que ele diz assim: bem próximo do meu ocaso, da sua morte, bem próximo do meu ocaso, eu te bendigo, vida. Vida, não me deves nada. Vida, estamos em paz. Ele chama-se Amado Nervo. Para chegar no nível desse, a gente tem que ter tido plano. Vida, não me deves nada. Vida, estamos em paz. A gente poderia ficar em dia com a nossa vida em todo momento. Enquanto isso não é possível, a gente faz um balanço diário para se pôr em dia com a vida, para ficarmos quites com todo o recurso que nos é disponibilizado, para que a gente faça o melhor proveito de cada instante. Né? Para isso, a necessidade de nós pararmos. Se a gente não parar, a vida para. Para e faça planos, faça projetos. O que eu quero com essa vida? Se a gente não parar, a vida para. Que Deus nos abençoe a todos e nos guarde em paz. Nosso agradecimento ao Wilson pela
palestra, pela reflexão que nos traz, pelo material que nos deixa para levarmos conosco e pensarmos sobre as nossas vidas. Como de hábito, depois da prece final, passaremos aos passes. Vamos encerrar então, agradecendo a Deus por esses momentos, pela lição da noite, pela oportunidade que cada um tem de refletir sobre seus atos, sobre sua maneira de ver a vida, de entender essa oportunidade que Deus nos concede a cada um, como um caminho de crescimento espiritual e de aprendizado. Que levemos conosco essas orientações que nos foram trazidas, essas reflexões desses autores, para mudarmos os nossos rumos e buscarmos um destino melhor para cada um de nós. Que o Mestre Jesus nos abençoe, assista aos nossos familiares, atenda a todos aqueles companheiros necessitados cujos nomes constam no plantão de passes. Enfim, Senhor, que possam as suas bênçãos cair sobre os que estão nos presídios, nas ruas, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, que onde houver sofrimento, que a tua presença luminosa se faça, amenizando a dor e a tristeza desses irmãos. Que Jesus nos acompanhe no retorno aos nossos lares e que permaneça entre nós hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.